Então beleza, galera. Hoje é a nossa terceira live, então. Vamos dar sequência, tá, no conteúdo de Price Action que a gente estava vendo ontem, tá? Então hoje a gente vai ver Price Action, mais especificamente figuras de Price Action. Ontem, né, a gente viu então um pouco mais sobre linhas de tendência, como por exemplo a LTA, né? Tá? A gente viu então a LTA, LTB, canais, tá? Como por exemplo isso aqui, tá? Então as linhas de tendência vão guiando o preço onde elas estão. Então nesse caso aqui, ó, ela servia como chão para o preço, era um chão que ia subindo, tá? Como uma lombada que está levando o preço para cima. Isso é a nossa famosa LTA, linha de tendência de alta. Linha de tendência de alta, tá? E a gente viu então a LTB, que é a linha de tendência de baixa. Então o preço vai sendo guiado por ela, vai respeitando esse teto que está caindo cada vez mais, tá? Então vimos também que geralmente os melhores locais para te pensar só em price action para fazer uma operação é o quê? Buscar esses locais aqui, ó, que é a retomada da baixa, ó. O preço está caindo. Então ele estava aqui, voltou lá para cima, bateu na LTA e continuou caindo. Então esse aqui é um dos locais bons de se operar, tá? Apesar de que não era o foco aqui nessa live, mas por exemplo, ó, poderia formar o que aqui? Poderia formar isso aqui, né? Aqui, tá. Poderia formar aqui um martelo, né? Martelo não, desculpa, uma estrela cadente. Bem nesse local, que é um padrão de reversão. Então seria interessante. A gente faria o quê? A entrada mais ou menos por aqui e o stop loss aqui. E a saída seria mais abaixo, tá? Poderia ser próximo de onde quisesse formar um fundo, tá? Poderíamos projetar uma Fibonacci, né, daqui para baixo. Também tem várias formas de se fazer essa saída, mas as entradas seriam nesses locais aqui. Então, no geral, a gente buscaria entradas nessas regiões aqui, tá? Buscaria entradas nessas regiões aqui. Foi isso que a gente viu ontem. Então a gente viu canais também, né? Deixa eu pegar aqui. A gente viu canais que guiam o preço, tá? Então bate aqui embaixo, volta a subir, bate aqui embaixo, bate lá em cima, bate aqui embaixo, bate lá em cima. Então o preço vai batendo e rebatendo, tá? A gente viu esse conteúdo ontem. Se quiserem ver um pouco mais sobre isso, aí vocês assistam depois. Assistam depois a live 2, tá? Live 2 de Price Action. Beleza? Elielson, agora eu vi aqui que tu botou, respondi lá no direct do Insta. Não vi, tá? Eu não consegui hoje responder tudo lá ainda. Fiquei em função respondendo também quem já tinha me chamado no Whats, tá? Respondendo os grupos também. Tive um problema aqui com internet, perdi umas 2 horas do dia resolvendo, tá? Foi um pepino desgraçado. Então não consegui responder todos lá ainda. Deve ter umas 20, 30 pessoas para me responder lá no direct ainda, tá? Então não consegui. Depois da live aqui eu vou ter mais umas 2 horas ainda de produção de conteúdo para depois conseguir ainda resolver ler quem me mandou mensagem no direct, tá? Porque lá eu prefiro responder eu mesmo, lá não deixa a secretária responder não. Bueno, então hoje a gente vai ver, galera, algumas figuras, tá? Figuras de price action, que podem ser elas o quê? Figuras, por exemplo, de tendência. Eu vou separar aqui em 3 blocos, tá? Assim. 3 bloquinhos. Tá? Depois a gente vai para o gráfico também, vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem, então, as figuras de tendência.
figuras de tendência. Figuras de tendência, ficou grande demais. Ah, mas que coisa. Aqui. Vamos lá. Figuras de tendência, tá? Figuras de tendência. De mesmo modo, a gente vai ter as figuras de reversão, tá? E vamos ter algumas figuras que são de consolidação. Tá? Então a gente pode separar assim. E basicamente a gente tem três tendências aqui, né? A gente tem tendência, operações em tendência, operações em reversão, operações em consolidação. Nas figuras de tendência a gente vai encontrar o quê? O que é o que a gente está buscando? A gente quer padrões de figura de continuação de tendência. Tá? Então o mercado, por exemplo, ele está subindo. A gente quer figuras nesse meio termo aqui, tá? No meio do caminho, para que a gente possa fazer entradas através das figuras. Tá? Então, beleza. Aqui, mesma coisa. Ó. A gente vai ter um movimento de alta, vai aqui reverter, e aqui, em algum momento, pode ser que tenha algum padrão de reversão também. Tá? Alguma figura de reversão. Na consolidação, a mesma coisa. O mercado está, sei lá, caindo, começa a fazer algum padrão, depois cai, tá? Ou sobe, ou vira, tanto faz, tá? Fica indefinido isso para qual lado ele vai. Então a gente precisa achar alguma figura aqui no meio também, tá? Vai surgir alguma figura aqui no meio também que pode fazer essa reversão. Beleza? Deixa eu desfazer aqui então. Então, quais figuras que a gente pode ter em tendência? Bom, vem uma tendência de baixa, tá? Pode ser que ocorra o que aqui? Por exemplo, uma bandeira, tá? O que é a bandeira? Eu vou fazer em preto as figuras, tá? A bandeira basicamente é isso aqui. É quase um canalzinho, tá? Contrário ao movimento principal, e vou deixar bem claro aqui também que ela é menor do que o movimento principal, tá? Se aqui tem 100 pontos, aqui ela vai ter 50 no máximo, vai ter 38, tá? Estou dizendo números aí de Fibonacci também porque isso acontece. Então aqui, ó, nesses locais aqui a gente tem uma bandeira de baixa, tá? E também numa tendência de alta, então o mercado ele está subindo, tá? Tá subindo, aí ele consolida, aliás, consolida não, começa a fazer um zigue-zague para baixo, tá? E aí forma-se a bandeira. Quando rompe aqui, a gente tem uma entrada, tá? Então o movimento ele tende a fazer isso aqui. Formam-se esses movimentos aqui no meio da tendência, tá? Seja de alta ou de baixa, para continuar a tendência. Então essa aqui é um exemplo, é a bandeira de alta. Então a gente tem aqui o mastro, ó, e a gente tem a formação de uma bandeirinha, um movimento contrário a esse primeiro movimento aqui, que é maior do que ele, tá? Então, como eu disse, aqui, por exemplo, essa altura aqui teria 100 pontos, e essa altura aqui talvez, até aqui, né, uns 50 pontos, tá? Teria uns 50 pontos isso aqui, essa queda, daqui até lá, né, até ali. Mais ou menos aí 50 pontos. Poderia ser muito menos, inclusive, tá? Muito menos. Então, esse aqui é um dos padrões de alta, bandeirinha de alta, tá?
bandeirinha de alta. Então, deixa eu colocar aqui num cantinho. Vamos botar aqui num cantinho, ó. Então, vamos lá. A gente já viu aqui a bandeirinha de alta, né? Bandeirinha de alta, que é um dos padrões de price action, tá? Bandeirinha de alta. E a outra bandeira que a gente tem é a bandeira de baixa. Bandeira de baixa. Tá? Bandeirinha de baixa. Também, então, a gente vai ter o oposto, né, da de alta. Então, esses dois padrões são padrões altistas, vão se formar durante uma tendência, tá? Qual outro padrão que a gente tem também? A gente tem esse padrão aqui, ó. O mercado está caindo. Forma-se, então, uma base, tá? Forma-se uma base. O mercado, então, aqui começa a fazer topos e fundos descendentes, tá? E aí forma o que a gente chama de triângulo descendente. Ele começa a fazer isso aqui, ó. Começa a fazer isso. E aí, ele rompe para baixo, tá? Ele continua caindo. Então, isso aqui é o triângulo descendente, tá? Triângulo descendente. Show? Esse é um padrão de continuação de baixa. Padrão de continuação de baixa. Tá? Fica ruim. É um padrão de continuação de baixa. Então, aqui a gente vai ter justamente o triângulo descendente. E da mesma forma, a gente vai ter o altista também nesse caso. Mercado sobe, tá? Mercado vai para o lado, não vai para o lado, né? Na verdade, ele tem uma resistência, tá? Essa linha aqui de cima é a resistência. Mas ele se encaixa dentro desse triângulo. Ó. O preço é o que eu estou fazendo agora, ó. Tá? Daqui a pouco eu traço linhas pretas ali para identificar o que é a figura e o que é preço. O preço é o verde. Tá? Triângulo ascendente. Então, topos e fundos, ó, os topos alinhados e os fundos ascendente. Tá? Então, esse aqui é o triângulo ascendente. Ok? Triângulo ascendente. A gente tem isso aqui. Tá? Triângulo ascendente. O que é as figuras, galera? O que é o preço? O que é as figuras? Isso aqui é a figura. Ó. Isso aqui é a figura. O restante é preço. Tá? Isso é a figura. Isso é a figura. Ou seja, os triângulos, num geral, eles vão ter o quê? Aqui a gente tem duas LTB. Aqui a gente tem duas LTA. Aqui a gente tem
uma LTB e um suporte, tá? Aqui a gente tem uma resistência e aqui a gente tem uma LTA. Tá? Então esses padrões aí são de continuação de tendência. Tá bem? Esses são os principais. De reversão então, que padrões a gente vai ter? Bom, a gente pode ter, um dos padrões que a gente pode ter é justamente esse aqui, ó, o diamante. Tá? Não é tão fácil de identificar ele, pois a gente vai sair a identificar esses padrões. Geralmente ele sobe muito forte, ele parece um vírus até. Tá? Ele sobe muito forte e quando ele desce muito forte também. Tá? O mais importante aqui é a formação da figura, tá? Sei lá. Vai ficar um pouco bizarro aqui a figura, mas tudo bem. Tá? Mais ou menos isso aqui, ó. Então ele forma esse zigue-zague aqui e depois devolve o preço, tá? Eu vou mostrar lá também, fica tranquilo, tá? Essa aqui então é o diamante. E aqui na consolidação a gente tem o quê? A gente tem, por exemplo, o caixote, tá? Temos o caixote. Então o preço ele está geralmente aqui dentro, consolidando. Consolidando até que em algum momento ele rompe, tá? Então a gente não tem uma definição para qual lado ele vai, ok? E além dessas figuras aqui que eu botei, ontem eu mostrei mais algumas, né? Eu mostrei o que? Eu mostrei o oco, que é um padrão de reversão. Eu mostrei o oco-i aqui, tá? O oco-i ele é num fundo, ó, vem caindo, aí ele forma, depois vira, tá? Ok? Então são padrões de reversão. A gente vai ter também uma bandeira inversa, ó, que ela vai ser para cima. Essa bandeira aqui justamente ela é conhecida como deriva, tá? O mercado entra em deriva, ele sobe forte, depois começa a fazer topinhos bem fraquinhos, como se fosse uma bandeirinha. Só que em vez de ser a bandeira para baixo, lembrem-se disso, tá? Bandeira é sempre contra o movimento. A deriva ela é sempre a favor, tá? Sempre a favor. Esses desenhos se formam no gráfico, tá? Tá, Valdinei? Geralmente sim, tá, Rafael? Linhas de resistência e suporte vão ser sempre na horizontal. Eu até considero também uma LTA como uma resistência e suporte, mas aí no caso ela já deixa de ser na horizontal, tá? A resistência mesmo, por si só, é sim na horizontal. Bom, galera, vou mostrar então agora as figuras um pouco mais no gráfico. Deixa eu só localizar aqui o gráfico. Então vejam só, eu vou limpar aqui o gráfico, vou tirar os indicadores, volume, tudo que não seja da nossa utilidade agora, que não é o que a gente quer ver, eu vou excluir, tá? Então veja só aqui, no começo do dia, o que se formou justamente aqui, ó? Olha como o corpo de cada candle ele respeita justamente isso aqui, tá? Tá bem? Olha que interessante, né? O preço então ele fez uma pernada para cima, tá? Não vou entrar no mérito da Fibonacci, nem desse conceito, que o nosso foco aqui é justamente as figuras. Então olha só o que ele fez. O mercado vinha desabando, tá? Respeitando essa região aqui de cima. Dá para se dizer
que ele tinha justamente aqui uma LTB, ó, guiando o preço. Ele não estava respeitando? Essas sombras aqui, pessoal, isso aqui não é apenas uma violação, mas continua respeitando o mercado, continua respeitando a LTB, tá? Sombra não é rompimento. Sombra não é rompimento. E aqui embaixo, se eu for marcar, eu também consigo marcar uma região para cima, tá? Uma região para cima, onde justamente o gráfico ali também respeitou, tá? Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais para pegar essas três ali e pegar o pullback ali também. Deixa eu só colocar certo. Tá? Então a gente teve aqui um triângulo, basicamente ele foi quase um triângulo simétrico, tá? Não foi 100% simétrico, mas não foi descendente e nem ascendente, né? Isso está claro. O ascendente ele teria que ser como? Ele teria que ser assim, ó. Ascendente é assim. Descendente, contrário, descendente seria assim. Tá? Então ele não se encaixa em nenhum, ele está mais para o meio termo, ele realmente está respeitando ali, tá? Ele está respeitando aqui. Beleza? Então esse aqui é um dos padrões. Como é que eu faço entradas desse tipo aqui? Eu faço justamente quando rompe, ó. Eu poderia fazer no rompimento. Ou eu poderia fazer, ó, após o pullback. O stop é aqui e a entrada ali em cima, tá? Então esse aqui é uma das figuras. Deixa eu ver num tempo menor para ver se teve outras figuras como bandeira. Descendente quer dizer que o mercado está caindo, isso aí. Tá? Vamos ver aqui se a gente localiza uma bela bandeira. Nesse movimento aqui até daria para considerar uma bandeirinha, eu acho. Deixa eu ver. Uma bandeirinha num minuto. Tá? Deixa eu ver se eu acho outra. Acho que até aqui também. Dá para considerar aqui uma bandeirinha com pullback, inclusive, tá? Bandeira com pullback aqui, ó. Ó, mercado aqui se desenhou para baixa. Dá para ver também aquele padrão que a gente viu ontem de figura, que é o oco, ó. Tá? Porém, a base dele não estava na horizontal, estava na diagonal, tá? A bandeirinha seria isso aqui, ó. Bandeirinha seria isso aqui. Opa. Eu vou mostrar outras bandeiras aqui no decorrer. Ó, aqui basicamente a gente tem o quê? Aqui dá para se dizer que a gente tem até um triângulo. Que triângulo é esse? Eu vou espichar mais aqui. Ó. Formou praticamente, tá? Praticamente formou um triângulo ascendente aqui. Aqui nos 5 minutos tem uma bandeira. Ó, nos 5 minutos aqui a gente consegue identificar algumas bandeirinhas, ó. Mercado aqui iniciou lá em cima, deu uma queda, fez um fundo duplo.
Armou um pivô de alta. Vou excluir isso aqui também porque eu não quero atrapalhar. Tá? Armou um pivô de alta. Armou um pivô de alta aqui. Fez um zigue-zague para baixo. E continuou subindo. Isso aqui é uma bandeira. Ó. Isso aqui é uma bandeirinha. Tá? Ela contrariou esse movimento inteiro aqui. Vamos medir, ó, quantos pontos isso dá até aqui em cima. 1.265 pontos. Vamos ver quantos pontos ela caiu. 650, tá? Ela corrigiu mais ou menos metade do movimento. Vamos ver. Ó, corrigiu metade do movimento, bem aqui. Bateu na fibra. Tá? Então isso aqui é uma bandeira. Vamos ver se a gente localiza mais figuras. Ó, aqui a gente tem um oco também. O que é o oco? Ombro. Cabeça. Ombro. Padrão também de reversão. A bandeira é padrão de alta, esse aqui é padrão de reversão. Tá? No índice aqui, no semanal eu consigo mostrar uma deriva também. Deixa eu ver se eu localizo ela. Cadê a deriva? Ah, é no diário. Aqui, ó. Então a gente tinha uma tendência de alta, veja só, uma tendência de alta. Começou a formar uma bandeirinha para cima. Vou liberar o volume aqui. Ó, olha como teve uma barrigada aqui para baixo de volume, ó, durante esse movimento de alta. Pô, se não tem volume no movimento de alta, ele está me sinalizando de que esse movimento de alta é fraco, tá? Ele não tem ondas fortes, ele não tem volume bom, fraco. Consequentemente, além de tudo, formando um padrão de deriva para cima, tá? Aquele padrão de oco que eu mostrei, vamos dar uma olhada. Às vezes eles têm essa correlação também, tá? Mas eu não sei se eu consigo encaixar aqui um diamante, não. Vamos tentar. Vamos ver se rola. Não tem muitos toques, tá? Para ser um diamante, não. Não tem tantos toques assim. Eu acho que faltou um toque pelo menos aqui, tá? Faltou esse toquezinho a mais. É um padrão raro, tá? Não é muito comum de aparecer. O mais comum é bandeira e caixote. Ó, aqui a gente teve um outro caixotezinho. Ó, bateu lá em cima, tal. Voltou a cair, fez uma consolidação. Ficou mercado confuso para que lado iria. Formou a consolidação, né? Aquele padrão de consolidação. E aí depois ele entrou em tendência de novo. Tá? Deixa eu ver se eu localizo. Aqui até ficou parecido também com um diamante, mas também faltou um topo aqui. Para confirmar mesmo. Tá? Se tivesse um topinho a mais aqui até daria. Que aí ele pegaria aquele fundo ali, esse aqui. E esses. Tipo assim, ó.
Daria sim. Faltou um topinho aqui. Não ia ser bacana demais. Faltou só esse topo aqui para finalizar. Aí ia ser perfeito esse diamante, tá? Vamos ver se eu acho algum outro padrão de figura. Aqui, ó, também uma bandeirinha pequena. Nessa tendência de baixa, ó. Tá? Se abrisse aqui o tempo de 1 minuto, vocês enxergariam bem melhor essa bandeira ainda. Vocês iam ver os bate e rebate ali dentro. Aqui a gente teve fundo duplo, ó, também. Mais uma figura de price action. Vamos ver. Deixa eu ver aqui as perguntas que vocês mandaram. Aquele primeiro triângulo que eu mostrei lá era o simétrico. Carla, depende do que tu fala exatamente. Qual ferramenta tu fala? Essa aqui? Se é isso aqui, é Fibonacci. Ó, aqui também tem micro bandeiras. Ó, a bandeirinha. Bandeirinha. Tá. Aqui poderia ter se formado um triângulo, ó. Foi afunilando. Mas aí acabou o dia. Ó, mais um topo duplo aqui. Tá? Padrão de W. W não, M, né? W é embaixo. Aqui dá para se dizer que teve uma bandeira também. Ó, a bandeirinha. Aqui, galera, nesse fundo, tem um outro padrão interessante, tá? Um padrão que a gente chama de xícara, ou cup and handle, que é esse padrão aqui. Olha, ele faz aqui a xícara, depois ele faz a alça da xícara. Tá? Esse aqui é um padrão também geralmente altista, tá? Geralmente altista. Se formou aqui no fundo, mas é um padrão altista. Beleza? Ó, aqui também quando teve o circuit break também formou um triângulo ascendente. Triângulozinho ascendente. Aqui, aqui eu não sei. Não, aqui não. Até tinha um triângulo ali na ponta, mas não era o caso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui até dá pra dizer também que teve um triângulo. Teve um triângulo. Aqui até dá pra dizer que teve um triângulo simétrico também. Acabou rompendo para baixo. Acabou rompendo para baixo ali. Aqui mesma coisa também, quase aqui um diamante, mas também não está bem caracterizado, mas tá, acho melhor até do que aqueles outros. Ó, vamos ver. Tipo isso.
Mais ou menos isso. Não tá bem perfeito. Era para ter mais toques aqui. Aqui pelo menos, tá? Mais um toquezinho seria mais interessante. Aqui uma bandeira, mais uma vez. Tá? Deu para ver ali também que várias e várias situações de oco podem ser diamantes, tá? E não tem problema, se tu enxergar um oco, se tu enxergar um diamante, a chance deles virarem o mercado é grande, tá? Ou também se achar, por exemplo, se achar um diamante no fundo, ou um oco invertido no fundo, também dá na mesma. Também dá na mesma, tá? Tu diz essa binha aqui? É isso aqui, Luciano? Essa abinha aqui é bem simples, ó. Tu vem aqui e só marca, ó, com a estrelinha, ó. Conforme tu vai marcando, ele vai adicionando, tá? Facinho, facinho. Tá? Não tem mistério. Não tem mistério nenhum. Bom, galera, essas figuras elas vão se formar em todos os tempos gráficos, tá? Eu olhei nos 5 minutos, eu olhei no diário, olhei no semanal, posso botar aqui no 1 minuto, tanto faz, tá? Qualquer ativo também se forma bem essas figuras. São padrões de price action, tá? E aí a gente pode se aproveitar justamente desses padrões, tá? Existe uma probabilidade grande também, acho que é algo em torno de 60%, para várias dessas figuras de justamente deixar um pullback antes de continuar a tendência, seja para baixo ou seja para cima, tá? Se eu não me engano, isso tem essas informações que eu estou passando para vocês, tem no livro, esse livro aqui, ó. Deixa eu procurar. Deixa eu achar aqui. Análise gráfica. Não, acho que é análise técnica. Flávio Lemos. Análise técnica dos mercados financeiros, tá? Nesse livro aqui tem um pouco mais dessas informações sobre pullback, tá? Que várias dessas figuras deixam pullback. Então, se quiserem fazer uma leitura boa, aqui tá a dica, tá? Deixa eu ver a pergunta aqui de vocês. Basicamente a aula de price action hoje era essa. Um pouco mais de figuras. Tá? Tem esse livro aí, Elielson? Eu tenho aqui também. Ótimo livro. Perguntas? Hoje foi uma aula mais rápida. Bacana, Luciano, bacana. Esse livro é muito bom. É um dos melhores livros que tem. Tá? Juntamente com os livros do Al Brooks e os do Martin Pring também. Ótimos livros. Que é difícil, né, a gente achar livro que seja focado em análise gráfica, tá? Essa análise aqui é mais difícil. É mais fácil a gente achar livros assim, tipo Axiomas de Zurich, Pai Rico, Pai Pobre, O Segredo da Mente Milionária, né? Que é algo mais mindset, né? É difícil, tá? Eu tenho planos, na verdade, de fazer um desses livros, fazer um bom livro também, com todo o conhecimento que eu tenho. Só que fazer livro não é fácil, né? É algo que demora. Demora pra caramba. Mas logo sai.
Eu tenho algumas, tá? Tem algumas sim. Falta de paciência é complicado. Tem que ter meta, né? Acho que é uma das coisas que eu sempre recomendo. Ter meta. Então tu traça a meta para o teu dia, para a tua semana, para o mês talvez também seja interessante. E aí, cara, bateu essa meta, tem que desligar o computador e sair fora. Tá? Tem que sair fora. Tá? Não tem muito o que fazer, tem que treinar. Treinar também a parte psicológica, né? Por exemplo, se limitar também a fazer, por exemplo, assim, operações no dia. Eu só posso fazer 3 operações no dia, então é só isso que tu vai fazer. Mais nada. Bateu as 3 operações, desliga o computador. Desliga e dá por encerrado. Entende? E começar a se punir também, né? Teve um aluno meu que ele veio até a mim e disse assim, pô, cara, eu tava operando bem e tal, só que agora entrei numa fase ruim, o que que eu faço? Cara, dá um tempo, analisa o que tá fazendo. Quem opera demais e não consegue analisar as operações, não vai conseguir avançar, não tem como, tá? Porque se tu não conseguir fazer essa análise nas operações, pô, se tu fizer 50 operações, tu não vai conseguir analisar cada uma delas, entende? Tu nem vai lembrar como é que foi a tua entrada, só foi uma entrada. Imagina 50 entradas aí num gráfico de 5 minutos. É quase uma entrada a cada 3 minutos. Cada 3 candles, tá? Então tem que fazer isso, tem que ter um número X de operações e tentar avaliar elas. Então quanto menor for o número de operações, mais tu vai conseguir analisar essas operações e ver o que está errando para conseguir consertar, tá? Rafael, para fazer uma Fibonacci, a primeira coisa que tu tem que ter é um pivô, seja de alta ou de baixa, tá? Quebrou a tendência antiga, estava caindo, formou um topo novo e um fundo novo, mais alto, tens um pivô de alta. Estava subindo, fez um fundo novo, fez um topo mais baixo que o anterior, pivô de baixa, tá? Isso aí, Luciano, é mais ou menos isso, tá? É bem por aí. Perguntas? Bom, galera, então, lembrando, né, que a mentoria está aí com as vagas abertas, né, para a inscrição. Iniciaremos aí dia 17, tá? Sexta-feira, 9 horas da noite, tá? Então, quem quiser aproveitar essa quarentena aí e engrenar na minha mentoria, será bem-vindo. Deixa eu ver. As plataformas são em real ou dólar? Cara, a plataforma em si, ela é a ferramenta, tá? Que tu vai usar para fazer as operações. As corretoras aqui no Brasil, elas trabalham somente em real, tá? Somente em real. Tem como configurar a Fibonacci no TradingView? O meu faz um monte de linha. Tem. Clica 2 vezes, tá? Ó. Clica 2 vezes. Clicando 2 vezes, ó, tu vai ver que aparece vários outros locais, ó. Ó, conforme eu vou adicionando, elas vão aparecendo, só que eu não deixo. Eu deixo só a 0, a 0,38, a 0,61, a 1 e a 0,5. Somente essas linhas aí, tá? A maioria das coisas, na verdade, aqui no TradingView é só clicar 2 vezes e configurar dessa forma. Tá? Não tem mistério. Clica 2 vezes que vai direcionar direto ali para aparecer as configurações da ferramenta. Tá? Como cor, essa cor interna ali da Fibonacci, as linhas que tu quer que apareça, tá? Quais indicadores geralmente eu uso?
Média de 20, média de 200, volume, apesar de que o volume não é um indicador, ele é uma informação, mas eu também uso. Uso bastante o RSI, tá? Que é aquele que faz entre 0 e 70, 0 e 100, e aí tem que ficar mais ou menos entre 30 a 70 pontos. Se ficar acima de 70, meio que já quer dizer que o preço já subiu demais. Se ficar abaixo de 30, ele já está meio que sinalizando que já caiu demais, tá? Então é um dos indicadores que eu uso também. Estocástico eu não uso, tá? RSI, VWAP, média de 200, média de 20, volume acho que só, por hora só. E RSI, tá? Já usei bandas de Bollinger também junto, mas não ando utilizando. No máximo eu também adiciono o High-Low, que é um indicador para fazer saídas, tá? Fazer saídas da operação. Show? Então beleza, galera. Continuamos o papo nos grupos. Amanhã pode ser que eu faça live também, mas eu vou avisar lá, tá? E continuamos então nossa saga. Agradeço a todos que participaram. Deixa eu ver aqui, Active Trader e MetaTrader 5. Cara, eu nunca operei pelo Active Trader, tá? Active Trade, acho que é. Eu acho que lá não tem problema nenhum usar o MetaTrader, tá? Eu não sei quais as plataformas que tem por lá. Não lembro agora. Tá? E lá também não sei te dizer como é que funciona. Eu acho que lá tem mini contratos também, mas tem operações fora. Como eu nunca operei por lá, não sei te dizer como é que funciona a questão de se é real, se é dólar também. Tá? Depende muito do mercado. Se tu tá numa corretora dentro do Brasil, brasileira, geralmente vai ser em real mesmo. Tá? As corretoras de Bitcoin mesmo, Bitcoin aqui no Brasil, são todas em real. Até onde eu saiba. Pelo menos até onde eu operava era tudo em real. Tá? Beleza? Então é isso, galera. Valeu, até a próxima.